Mais um podcast recomeçar, porque sempre existe um recomeço, não é não, Fernanda? Verdade, verdade. Hoje o negócio tá diferente, hoje é a atriz que a gente tá recebendo, né? Olha que privilégio, né? Só Deus faz essas coisas, só Deus nos apresenta, gente. Ela fez Terra Prometida. Isso. Ela fez mais o que, Fernanda? Fez Reis. E agora é Lídia. Tchararã. É isso aí. Quem Vem é? um novo projeto aí. Quem será? Quem é? Priscila Uba. É um prazer estar te recebendo, Priscila. O prazer é meu, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É um prazer fazer parte desse podcast. É um carinho, um respeito estar te recebendo, Verdade. né? Esse povo que tá aí, não sei se você vai ver na parte da tarde, de manhã, de noite, mas a hora que vê, compartilha, porque quem compartilhar é... Crente! Eita! E a gente já vai fazer uma pergunta, né? Quem é a Priscila Uba? Se apresenta para esse povo aí. Isso. Pergunta forte, né? Faz a gente ter uma reflexão. Primeiramente, Priscila Uba é filha de Deus. Glória. Filha de Cristo. Depois, filha dos meus pais, da Cida e do Jamil, lá no interior de Minas Gerais, que é as minhas raízes. Hoje é mulher do Carlos André. Eita. E atriz. Eita. Que é um dom que Deus me deu, da criação, né? E hoje une ao propósito dele. Que isso. Lindo, lindo. A gente... Vamos abrir com uma pergunta aqui. Você já passou alguma experiência com Deus que te marcou? Nossa, muitas, na verdade. Eu falo que Deus, ele é muito presente na minha vida. Ele está presente na minha vida a todo momento. Eu já acordo conversando com ele, eu durmo falando com ele. Eita. Ele caminha comigo a todo momento. E eu já tive algumas experiências muito fortes. Já tive a experiência de realmente ver a presença dele dentro da minha casa, que foi uma experiência muito, muito, muito forte, que foi numa Páscoa. E como eu já contei para vocês, uma experiência que eu tive também, eu sabia sobre o meu propósito espiritual, assim, desde pequena, né? Eu tinha muita consciência desse propósito, desde os meus 8 anos, e sempre fui muito curiosa espiritualmente. Então, isso já pulsava dentro do meu coração, assim. Eu acho que era o Espírito Santo já falando, mas eu não sou de uma família cristã. Sempre a fé foi algo muito forte dentro da minha casa. Minha mãe é uma grande inspiração de fé. Meu pai é um estudioso da Bíblia. Então, aquilo me cercava. E eu acho que até Deus me colocou nessa família por conta disso. Eu acho que Ele me cercou para forjar o meu espaço. Sabe quando faz uma cama? Ele fez uma cama bem massinha e me colocou ali no meio. Amém. E então eu entendia sobre esse propósito. E eu vejo que Deus, ele foi me guiando nesse caminhar até hoje, assim. E eu tenho muitos sonhos, né? Eu entendi depois, com o tempo, que Deus me presenteou com muitos dons. E eu tive um sonho que foi muito forte, que foi a confirmação disso, que foi até agora, há pouco tempo. Foi, acho que, quando eu estava fazendo Reis ou Gênesis, essas novelas. Minha vida é meio movida pelas novelas. Assim, qual é a novela que eu tô fazendo? E eu estava dormindo e depois eu entendi que não foi só um sonho, foi realmente um arrebatamento que eu vivenciei, né? E eu estava dormindo e teve uma luz muito forte que me puxou para um espaço, como se fosse o céu, né? E essa luz era azul e amarela. E lá eu comecei a vivenciar esse espaço branco, translúcido, onde essa pessoa que estava me acompanhando, que depois eu entendi que era o Arcanjo Miguel, ele me mostrava ali o reino, mostrava, olha, isso aqui é isso aqui é aquilo. Eu não lembro do que era o todo, mas era muito forte, um lugar que transmitia muita paz, até que eu cheguei no final. Nossa, é muito forte, porque até meu coração, assim, dispara, só de contar. Experiência linda, né? E cheguei até o final daquele lugar onde eu encontrei Deus. E nesse momento que eu encontrei Ele, a mesma força que me jogou lá pra cima, me jogou pra baixo, na terra de novo. E eu caí na terra, assim, pequena, frágil, totalmente meio que desorientada. E eu olhei pro céu e falei, aqui não é o meu lugar. O meu lugar é aí em cima, onde você me mostrou essa paz, onde você me mostrou toda essa beleza, essa tranquilidade. E Deus falou claramente comigo. Ele falou, você tem uma missão e tem um propósito espiritual. Enquanto você não cumprir, você não volta. Eita. Forte.
E aí eu acordei, eu tava chorando muito. E na verdade a única pessoa que eu lembro fisicamente como ser humano era o meu marido. E ele que me acordou. No sonho, na hora que Deus terminou de falar isso comigo, foi o meu marido que me acordou e falou: Priscila, acorda. E eu acordei, e aí, aquela coisa, né? Chorando muito, muito, porque foi uma confirmação muito grande daquilo que eu já sentia dentro do meu coração. Desde pequenininha que eu tinha um propósito espiritual. E eu vejo Deus de uma forma generosa e maravilhosa, me guiando cada vez mais, me forjando cada vez mais, para que eu seja instrumento dele aqui na Terra. Eita. Coisa linda, né? Isso é bom quando a gente segue, assim, Deus, ele tem um propósito para todos. Sim. Né? Mas nós precisamos ter essa sensibilidade de entender Sim. aonde que o Senhor quer que eu exercita o meu chamado. É isso. Né? E o Senhor, ele contigo, ele fala claramente, de verdade, sim. claramente, né? Eu acho que é uma questão, até falei sobre isso no meu Instagram essa semana. Eu acho que é uma questão de intimidade. Sim. Eu acho que o que falta muito das pessoas é uma falta de intimidade com Deus, com Jesus Cristo. Falou e tudo. colocar, entender que o Espírito Santo é como se fosse um ser Sim. que Jesus Cristo deixou aqui para Sim. habitar em nós. Então a falta de intimidade não gera essa conexão. Sim. E isso só a única pessoa que vai conseguir fazer e estabelecer isso é a pessoa própria. Você não pode fazer isso por mim. Sim. Falar, eu vou tentar conectar você com o Espírito Santo. Não existe isso. Isso. Sim. O serviço é de cada um. Então é uma coisa que eu faço todos os dias e me alimento todos os dias. Então por isso que eu acho que ele é muito latente Isso. na minha vida. E como eu entreguei a minha vida realmente a Jesus Cristo, eu entreguei para a missão e para tudo, eu acho que ele me forja cada vez mais, porque ele sabe que o meu trabalho será e está sendo grande. Isso. Então eu Aleluia. preciso ter um estofo grande também para conseguir fazer a obra dele aqui. Isso é lindo. E quando você fala sobre o Espírito Santo, a gente costuma dizer que ele é uma pessoa. Sim, Né? eu também considero. Ele é uma pessoa. Então, e se você entender que ele é uma pessoa, ele é aquela pessoa mais importante do que, às vezes, um amigo. Do que um confidente. Porque tem gente que quer, né? Ah, eu preciso ter um amigo. Se você chamar ele para ser o seu amigo... Meu pai. Sim. E você não precisa. Claro, nós precisamos de pessoas. Né? Sim. Somos para viver em meio de pessoas. Sim. Mas é isso, é ter esse relacionamento de amigo, de contar, de dizer, desabafar, de pedir conselho, porque Deus, ele é lindo. E é lindo também isso. ver esse amigo que você tem de todos os dias. É. Tipo assim, meu amigo, vamos ali comigo. É Ele isso, vem. é isso. Vamos É uma ali intimidade. conversar, vamos. Eu tinha comentado isso com vocês. Eu faço isso diariamente. Eu acordo falando com ele. Antes de entrar em cena, eu não entro em cena. Se ele não entra na frente, eu falo, entre na frente, fale por mim. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que é criar, acho que um conselho, né, que eu posso dar para todos é isso. Crie você mesma a sua intimidade. Peça. Mas peça e pede pra ele vir mesmo. Isso. Tipo assim, habita no meu corpo, né? E ele vai, porque é o que ele mais deseja, na verdade. É verdade. Né? Eu ia até fazer uma pergunta se você também tinha uma experiência em gravação com Deus, e eu acho que é isso, né? Convidar ele para estar ali no ambiente de seu trabalho. Eita. Até por sinal eu tive uma experiência, eu não contei pra ninguém dessa experiência, agora com a Lídia, em Paulo. A gente foi gravar a série, um pedaço da série no sul do país. Até por sinal o batismo dela foi gravado lá, num lugar maravilhoso, que foi gravado Gênesis também, né? E antes de eu ir, que era a cena do batismo, é uma cena muito importante, né? E eu acho que será uma grande referência, e eu tenho a certeza disso. Para muitas, o que eu mais desejo é que muitas pessoas entreguem a sua vida, como a Lídia entregou para Jesus Cristo, seja batizada. Esse é o meu maior desejo, eu até arrepio de falar, porque é o meu maior desejo. Porque foi uma transformação na vida dela, e eu tenho a certeza que todo mundo que desejar isso pode ter essa transformação. Isso é maravilhoso. E aí, do lugar, o hotel que a gente estava, para o lugar onde a gente ia gravar, era 2 horas de viagem. Então a gente maquiou, fez tudo lá onde estava no hotel, e a gente pegou, nisso que eu estava na caminhada dentro da van, eu comecei a conversar com o Espírito Santo e com Deus. Eu falei, Deus, eu não sou muito de pedir muita coisa para ele, mas eu falei assim, posso pedir uma coisa hoje?
você sabe o tamanho da magnitude do que é essa cena que eu tô gravando hoje. E eu quero muito, muito transmitir o que o Senhor quer pra passar nessa cena, né? Eu falei, me dê um sinal. Mas um sinal pode ser um sinal pequeno, que você tá aqui comigo. Só falei isso e entreguei. E fui, tranquila pra cena. E a abertura da personagem é uma cena onde a gente tá sentada no rio, que esse era um costume da Lídia. Ela levava as mulheres pro rio, porque ela não poderia falar sobre Deus, porque no começo ela não conhece Jesus Cristo, né? Sim. Paulo que apresenta Jesus Cristo, as Sim. boas novas. Ela só conhece, ela se conecta com Deus. Então ela sentava ali no rio com essas outras mulheres para falar sobre Deus. E a gente começa cantando, que foi um grande desafio que eu tive ali. Vamos ver ela cantar. Porque ela não basta atuar, dançar como no Live 7, agora temos que cantar. Meu Deus. E aí, um louvor lindo, por sinal, e Lídia começa a falar com Deus. A cena começa assim. Nisso que começamos a cena, num lugar maravilhoso, que se você já sentia a presença de Deus, do Espírito Santo ali. No primeiro take, antes de começar, porque começou gravando um drone, subindo, e a gente tava literalmente, não tinha ninguém que conseguia acessar a gente ali, a gente tava no meio de uma cachoeira. Me parou um louva-a-Deus na minha perna. Eita. E eu não vi. E aí eu conversando, a menina que tava do meu lado pegou e falou assim, olha, Priscila, o que tá na sua perna? Na hora que eu olhei, sabe quando veio tudo assim? Como se fosse a confirmação. E foi uma coisa tão louca, porque assim, veio um riso. Eu fiz assim, sabe que parecia que não era nem meu, que era como assim, Deus falando pra mim. Você não Aí, a pediu uma resposta. confirmação? Você não pediu? Porque assim, como parar um louva-a-Deus no meio daquela cachoeira e parar e ficou. Gente, no take inteiro que eu gravei, ele não saiu da minha perna. Eita. Terminou o lindo. take, ele saiu. Olha aí. Eu falo, Deus é um Deus de detalhes. Sim, ele cuida, né? Ele cuida e ele fala nos pequenos... Eu falo que, assim, no dia a dia, sabe? Assim, as pessoas estão muito... Hoje em dia, as pessoas, né? Elas estão dispersas com o mundo. E não respiram e vê essa preciosidade que Deus nos entrega nos pequenos detalhes. Igual isso, se eu tivesse muito ali dispersa, eu nem ia visualizar isso. Ou se não tivesse feito essa conexão que eu fiz antes com ele, Verdade. né? Ia acontecer, passar né? despercebido. Poderia. Ele poderia estar ali. Ele está aqui. Sim. Eita. Como ele Eu está. creio. Ele está aqui e ele Sim. está em todo lugar. Sim. Só que falta a conexão, né? Muitas vezes. A sensibilidade. Forte. Lindo Eita. demais. Você fez um personagem egípcio, que era casado com Salomão. Sim. Você sai dessa personagem e agora ganha um presente que é Lídia. É. Qual é a diferença? Nossa, diferença enorme. Eu falo que elas são opostas. Totalmente. E né? é um grande presente, e eu pedi isso. Porque quando eu terminei, foi maravilhoso fazer Neve 7, é um grande personagem. Eu falo que de camadas gigantescas, para uma atriz é um prato cheio, porque eu dancei, atuei, eu tive cena de comédia, eu tive tudo que eu poderia ter ali, mais um pouco. Consegui achar uma humanidade dentro mesmo de uma personagem que muita gente acha que é uma antagonista, mas eu não considero. Mas muita gente considera, mas é o outro lado, né? Sim. Vamos dizer assim. Ela cultuava outros deuses. E quando eu terminei Neve 7, que graças a Deus foi um sucesso, a ele mesmo, graças a ele, eu pedi pra Deus, eu falei, eu gostaria muito, se fosse possível, da minha próxima personagem fosse uma personagem de muita fé. Eita. Principalmente porque tem até uma cena que é muito engraçada, que foi um dia que eu gravei, eu tava gravando muito aí, e Deus me fala muito comigo na mesa. E isso pra mim é muito relevante, porque Jesus Cristo, quando ele sentava na mesa pra conversar. Olha Comunhão. isso. Porque mesa é lugar de intimidade. E a maioria das vezes eu estou até sozinha, porque assim, ao final do dia, às vezes eu chego muito tarde em casa, mas eu acho que a solidão e a solitude é importante nesses Muito. momentos pra Sim. gente conversar com ele. E aí eu cheguei em casa de um trabalho, tinha acabado de gravar, sentei, respirei comendo, e aí eu peguei e falei, que loucura. Caiu uma ficha assim na minha cabeça. Eu só tô fazendo produto bíblico. Olha o meu pensamento, né? Falei, saio numa novela, uma atrás da outra e só faço bíblico. Na hora, Deus falou no meu coração, você não se colocou como instrumento desde pequena
E eu falava isso desde pequenininha. Eu não sei se a minha mãe falou pra mim, ou se realmente era o Espírito Santo que me guiava. Em todas as minhas orações eu falava, Deus me use como instrumento. Só que eu não tinha consciência do que eu estava falando. Hoje eu tenho. E na hora ele falou assim, você não se colocou à disposição como instrumento a vida inteira, eu estou te usando. Eita. E aí pedi Lídia, que não pedi uma personagem de muita fé. Chegou o Lídia, que foi uma bênção, ele, né, acabou me entregando esse presente e ele já deixou muito claro pra mim. Ele falou, eu te escolhi como Lídia porque eu preciso utilizar da sua fé. Eita. Deus é lindo, né? Então, assim, estou me regando muito, regando da palavra, pedindo pra ele realmente, né, me dar estofo suficiente pra transmitir essa fé, porque essa mulher, ela vai construindo uma fé. E uma fé inabalável. Ela tem a conexão com esse Deus inicial, né? Depois, com o encontro do Paulo, ela tem essa virada onde ela encontra Jesus Cristo e essa fé só vai sendo forjada cada vez mais. E isso realmente está sendo um grande desafio, porque como que você vai dosando essa fé? Dosando essa fé para ser transmitida na tela, Isso aí. né? Eita. 10 anos de Record 10 anos. e você recebeu um presente agora que é Um Lídia, né? presente, Deus está coroando de uma forma muito grandiosa, né? Eita. E me coroando. Porque quando eu faço uma personagem tamanha essa magnitude, tamanha essa fé, não tem como eu sair desse trabalho com uma fé pequena. É verdade. Então eu acho que, como eu já comentei com vocês, eu sinto que agora, depois de 10 anos fazendo obras bíblicas, que vou entrar na minha 6ª obra, agora eu me sinto que eu estou começando só. Eita. Na verdade. Ele me forjou, foi forjando, e agora sim eu sinto que eu tô pronta para fazer algo muito maior. E eu tenho certeza que virá. Vai vir, Eita. vai vir. E a gente tá aqui na A torcida. torcida. Que assim seja. Que Verdade. sejam muitos, né? Muitos, é verdade. E eu quero fazer uma pergunta, mais ou menos, já acredito que já tem até me respondido, mas eu vou fazer. Sim. Entre Priscila Uba e Lídia, de Eita. série Paulo, a semelhança entre vocês? Ah, tem. Tem bastante semelhança. Eu acho que tem mais até do que na B7, pra ser sincera. A Website era má, né? Era ruimzinha ela, era eu não má. acho que ela era ruim, mas assim, é porque a Lídia, ela é uma pessoa muito... É uma pessoa generosa, que sabe olhar pro outro. E isso eu acho que é uma qualidade que eu tenho, modéstia à parte. Eu tenho empatia pelas outras pessoas e ela tem muita empatia. Não sei se eu chego a ter a fé que Lídia tem, porque não dá pra dimensionar, não Sim. dá pra, né? A gente não tem como medir fé. Sim. Mas eu também tenho uma fé, eu tenho uma fé... Hoje eu posso dizer que eu tenho uma fé cega até. Assim, esse é o primordial da minha vida. E ela também teve uma entrega ali muito bonita. E eu posso dizer que eu não sou de uma família cristã. Então eu comecei a minha vida no mundo como ela, né? E posso dizer também com uma caminhada, porque Lídia era uma mulher muito bem estruturada. Ela que bancava a família. Ela que tinha, né, o poder. Ela tinha um poder ali. E ela abandonou tudo isso para seguir a Cristo. Então, eu posso dizer também que eu comecei dessa Meu forma. pai. Eu vivi um mundo, né? Sim. Eu morei fora do país, eu tive um mundo de possibilidades e poderia ter seguido para outro caminho. Mas Jesus Cristo e o Espírito Santo foi me guiando de uma forma muito generosa e muito bonita. E eu... Escolhido não tem escolha. Eita. Isso é uma frase só para bom entendedor que vai entender que escolhido não tem escolha. Então, eu não tive escolha. Sim, E eu torço para que todos não tenham escolha. é Eita. verdade. Que consigam realmente sentir o que eu sinto hoje, ter a presença do Espírito Santo dentro do coração, que aí eles vão entender que não existe escolha e que o único objetivo que a gente está aqui, o único propósito é para isso, para mais nada. Verdade. Igual Jesus falou para os discípulos, né? Não foi vocês que me escolheu. Eu escolhi a voz. É isso. E ele escolhe a todos, né? Sim. Eu acho que o que eu mais recebo até às vezes na minha rede social eu não sei orar, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sinto que eu estou... Todos são. Sim. Só que eu falo que, eu até brinco que eu falo que são como se fossem velas. Tem velas que estão acesas e tem velas que estão apagadas. Sim. Você tem que acender a sua velinha ou deixar ela disponível. Porque Deus é muito generoso. Sim. E Ele até nos constrange com o amor dele.
Ele está à porta e bate. Só que se você não for lá e não abrir a porta, ele não vai esmurrar a porta. Enquanto eu vivia a minha vida com ele eu acreditava em Deus. Eu era de uma família que tinha uma fé. Mas ele estava lá na porta. A partir do momento que eu falei, entra, a minha vida foi transformada. Amém. E é isso que eu desejo. Que as pessoas vão abrir a porta. Experimente. Aí você vai experimentar o melhor que ele pode proporcionar. Aí você não vai querer mais fechar a porta. Tô sentindo Deus aqui, hein? Forte. Ele tá aqui, hein? Tá? A presença muito forte de Deus aqui. É lindo, é lindo. A presença do Pai. Como foi esse encontro com Deus pra ele? Olha, eu não tive um encontro pontual, igual eu te falei, assim. Eu acho que foi no caminhar. Eu posso dizer que as obras bíblicas, elas foram muito importantes para a construção. Porque, igual eu te falei, eu tive uma família que tem uma fé e tem uma crença também, que acredita nesse Deus único e que a presença de Deus é muito forte. Então, isso já vem lá da minha avó. Só que são católicos e eu até falo hoje, eles são cristãos hoje, mas eles não sabem. Sabe aquela coisa assim? Sim. Porque no interior é muito pequeno, tem as suas próprias culturas, aquela coisa. Mas eu tive esses momentos pontuais, igual eu comentei com vocês, esses encontros onde ele foi me pontuando, sabe? E eu vejo que ele foi me forjando. Não teve um momento específico que eu sinto que foi uma quebra, assim. Só que eu posso dizer que de 2 anos pra cá, houve uma transformação muito grande, mas eu entendo o porquê. Ele teve que fazer isso comigo para hoje eu estar vivendo Lídia. Aleluia. Porque se não tivesse, o que vai ser transmitido na tela não ia acontecer. Poderia acontecer de uma forma muito vaga. Agora, com conteúdo e me forjar, e o que ele está fazendo na minha vida, e os encontros que eu estou tendo, igual com vocês aqui, só aconteceria da forma como está acontecendo. Ele conecta, né? Ele conecta, é isso que eu falo. Ele, na verdade, não é encontro de pessoas, ele une pessoas para encontrar propósitos para um propósito maior, que é o propósito dele. Eita. O que o público ele pode esperar da personagem Lídia? Ai, gente, ele pode esperar muito. Porque é uma personagem linda. Lídia me constrange também. Eita. Mulher de fé, né? É uma mulher de muita fé. Pra nós, mulheres. Para um século que muitos não têm mais fé. É isso. A fé tá em coisas, né, pequenas. Sim. Isso é e uma sabe o que é muito linda. interessante? Porque ela é uma mulher também, eu falo, a Lídia, o que é mais interessante é que ela é uma mulher muito forte, uma empreendedora, ela é vendedora de púrpura. Os historiadores nos contou que para você tingir um tecido pequeno naquela época, para vocês entenderem, assim, com aquela cor púrpura que é o roxo, né, que também ramificava com o vermelho, se misturasse também com coisa de caranguejo. Depois eles explicaram um pouco, que a cor da roupa da Lídia também vai ser muito no tom de tipo um vinho, sabe? Sim. Eram 300 dias de trabalho de um homem. Meu Deus. Era algo muito caro. Ela tinha contato com magistrados, era uma mulher que viajava. Tinha influência, então. Muito, era uma mulher muito bem sucedida. Que para aquela época era uma exceção. Sim. Né? Então ela tem essa força, ela tem esse domínio, ela consegue falar com pessoas importantes. Filipos mesmo, vocês vão ver lá, tá tudo roxo, com várias tendas de tecido. Você vê que é uma mulher muito potente. Ao mesmo tempo que ela tem essa força, ela tem uma sutileza e uma delicadeza de largar tudo isso, ir pra beirada do rio e se conectar com Deus. Eita. Olha que mulher é essa. Essa mulher somos nós. Sim. Podemos ser uma mulher. A gente pode ser forte, a gente pode ser sutil ao mesmo tempo, a gente pode ser feminina. Eita. E a gente pode ter o Espírito Santo dentro da gente. Isso. E aí, com o tempo, ela percebeu que tudo isso que ela tinha, de ser essa mulher forte, empoderada, tudo, ela abandonou tudo isso para seguir o propósito dele. Eita. Mas isso só com o tempo. Então, ela é uma mulher que vai nos ensinar muito. Eu tenho certeza absoluta. E já está ensinando. Até contando para vocês um outro testemunho, que isso depois eu quero até postar, também que aconteceu no Sul. Agora, até pensando, nossa, quanta coisa aconteceu no Sul. Tinha até esquecido disso.
Lá no Sul, houve um elenco B. Nessa própria cena que eu falei pra vocês do que aconteceu, do Louva a Deus, a gente começava cantando e lá eles pegaram 3 atrizes lá do Sul pra fazer um elenco B, pra cantar com a gente, pra louvar, que era esse começo com essas mulheres. Que só de atriz mesmo do elenco principal tava eu e a Gabi, que é uma grande amiga, uma pessoa maravilhosa, uma atriz maravilhosa, que foi uma grande parceira também. E nisso, as meninas chegaram no hotel, porque a gente ia passar a cena antes, e eu ia passar esse louvor pra elas aprenderem. Então, elas tiveram que aprender rapidinho. Nisso, uma das meninas, na hora que eu fui passar o louvor, falou, não precisa, eu conheço. Eita. Ela falou, sou da igreja. Tá. Falei, tudo bem, melhor ainda, porque pra mim era o que eu queria que elas estivessem bem. Porque uma cena só acontece, uma novela, uma série só acontece se todo mundo estiver muito conectado e todo mundo no mesmo lugar. Sim. Se tiver alguma coisa ali desalinhada, vocês errada. podem não entender, mas vai falar, tem algo estranho. Sim. Então eu queria que tivesse, e principalmente porque o canto pra mim era um desafio. Quando o meu diretor, que é o Léo Miranda, ele mandou uma mensagem, não tinha esse canto, isso aí não existia, as autoras não roteirizaram isso. Ele mandou uma mensagem, falou assim, Pri, estou aqui pensando. Eu estava pensando em apresentar a sua personagem cantando. Você canta? Falei, meu Deus, juro, gente, bateu um frio na minha barriga, assim. Foi uma coisa que eu parei em alguns minutos e falei, meu Deus. Eu falei, e agora, o que eu faço? Falei, eu não vou mentir. Eu vou falar que eu não canto. E porque eu sempre vou com a honestidade, pra ver o que ele vai falar. Falei, Léo, olha, eu fiz aula de canto quando eu estudava, porém eu não canto. Ele falou assim, melhor ainda. Porque você entregando a emoção, é isso que eu preciso que seja natural. Falei, se ele tá falando, então tá. Vamos mandar um professor de canto, não sei o quê. Mas eu fiquei desesperada, sinceramente. Imagina. Porque eu falei, gente, eu construí uma carreira de 10 anos. Eu não tô agora pra acabar com a minha carreira. Pensei comigo, né? E aí, nisso, cheguei. Gente, peguei aquilo... Eu tava tão nervosa. E olha que eu não fico mais nervosa com essas coisas, com nada, assim. Eu não conseguia decorar a letra. Juro por Deus. Aí eu conversei com Deus. Falei, meu Deus, me ajuda a tranquilizar meu coração, porque eu preciso decorar esse negócio e fazer. Estudei muito. Eu estudei tanto, que eu cheguei pra fazer a primeira aula, aí você não acredita. E comecei a pedir pra Deus. Falei, Deus, me ajuda, me dá o poder da voz. Eu juro que eu ia pra igreja, eu colocava a mão na minha garganta. Olha isso, juro por Deus. Juro, não tô brincando. Eu colocava e pedia, eu falava, me dê o poder da voz, mesmo que seja só por esse momento. Me dê o poder, me dê o poder, me dê o poder. E entregava. Eu falei, eu tô fazendo por você. Cheguei na primeira aula de canto, passamos a primeira vez, o professor falou assim, tá perfeito, você é super afinada, pode ir embora. Uau. Eu juro, eu fiquei assim, parada. Sério? Juro por Deus. Você não pediu? Eu fiquei parada, assim, chocada. Eu falei, o quê? Falei, não, nem pensar. Vamos passar mais. Ele falou, não, estou falando sério, você é super afinada, alinhadíssima, a gente só encontra no dia. Aí eu entreguei. Então, pra mim, não foi um problema a questão do canto, porque eu estava segura. E ele é maravilhoso, maravilhoso. Eu falei, se é um professor de canto que tá falando isso, eu vou confiar completamente. Aí, voltando lá em Cambará, pra vocês entenderem o porquê que eu cheguei nisso. Começamos a cena, louvando, cantando, e as meninas cantando. Nisso que eu olho, essa atriz que eu falei pra vocês, estava aqui na frente, eu não lembro o nome dela agora, mas uma querida. Eu olho pra ela, porque a Lídia canta e ela fala, Deus está aqui com a gente, ela vai falando sobre Deus e mostrando que a presença de Deus está ali, falando com essas mulheres. Nisso que eu olho pra ela, a menina chorando Olha. e muito emocionada. Só que aquilo ali me tocou, que não era uma coisa que ela estava fingindo, eu vi que era ela mesmo. Sim. E aquilo me tocou, porque eu falei, cara, se eu estou tocando a menina que está do meu lado, que era o que eu mais desejava, eu falava, eu preciso que a presença de Deus entre na outra pessoa. É o que eu mais desejo. Que toque o coração da outra pessoa que está vendo na tela. Se eu estou conseguindo isso aqui pessoalmente, o câmera que estava segurando a câmera, ele me falou pra mim depois, ele falou, eu me segurei porque eu me emocionei. Eita. Me deu vontade de chorar. E aí ela veio me contar o testemunho, ela me mandou depois um direct. Meu Deus. Ela falou, Pri, eu tenho uma coisa pra te dizer. Eu quero te agradecer muito. Porque você mudou a minha vida. Eu era uma pessoa que antigamente eu frequentava a igreja, eu estava totalmente desviada. E cada palavra que você falou naquele dia era como se Deus te usou. Era como se Deus estivesse falando comigo. Que naquele isso, momento. gente. Olha isso. Naquele momento,
E aquilo foi uma transformação. Eu voltei pra igreja e não sei o quê. Assim, um testemunho enorme, eu quero postar esse testemunho. Olha isso! E o que eu pedi pra Deus, eu falei, sabe aquela coisa assim, cheque? Tipo assim, salvei uma alma, sabe? Tipo isso. E aí, até um maquiador, ele falou assim pra mim. Essa semana ele falou, eu contando pra ele, né? Sobre o testemunho, esse testemunho dessa atriz. Ele falou assim, Pri, você já pensou que às vezes Deus te colocou pra fazer Lídia? Não é pra salvar muitas almas, é pra salvar essa alma. Que isso, gente. Meu Deus, mas nem essa começou. Ovelha. Isso que eu falei, nem começou. Mas foi específico para... Ele prefere salvar uma ovelha que tá desviada do que 300. Às vezes você teve que fazer Lídia, ir pro sul do país, ir pra Cambará pra salvar essa pessoa. É verdade. Olha como isso é... E aí, como que você não tem responsabilidade em fazer um trabalho desse? Eu sei... E aí, a primeira coisa que eu falei pra ela, não sou eu. Sim. Eu somente sou instrumento pra isso. Quem fez isso com você foi Jesus Cristo. Amém. Quem fez isso com você foi Deus. Agradeça a Ele. Eu somente sou um instrumento. Sou muito pequena, não tenho poder nenhum pra fazer isso. Forte. Lindo demais. É, mas é muito emocionante. Você vê que você tá conseguindo contribuir com um grande projeto dele. E eu tenho muita responsabilidade. A responsabilidade é muito alta. Porque você tá mudando a vida das pessoas. Você tá contribuindo para ajudar no trabalho dele. Não tem como levar isso, sabe, de qualquer jeito. Eu não tenho coragem, sabe? Porque eu sei que a minha responsabilidade é grande aqui. Ele já deixou claro. Eita! E como é que é a preparação para esse personagem? Como foi? Então, a Lídia, na verdade, aconteceu a preparação do canto, né? Que eu falei pra vocês, que realmente foi um desafio. E eu posso dizer, eu vi muita coisa, procurei muito personagens, mulheres da Bíblia de fé. Fui Ana, sabe? Coisas assim, Maria, coisas assim. Mulheres fortes, né? Fui muito pra palavra. Muito, muito, muito. E realmente me conectando com Deus e pedindo. Sabe o que eu fiz muito e ainda faço? E ainda vejo, isso é muito legal, porque o ser humano é o nosso instrumento de trabalho. Sim. Então eu vou pra igreja e aí eu vejo uma mulher muita fé ali, se debulhando, não sei o que eu faço, essa é Lídia. Aí eu juro, meu Deus, até hoje. Essa semana mesmo eu tava na igreja, aí a mulher lá louvando, cantando, não sei o que. Falei, gente, olha a Lídia ali no palco. Aquela, sabe? Então eu vou me inspirando também nas mulheres, porque Lídia também era uma mulher real. Sim. E é isso, não é aquele personagem inalcançável. E isso que é o importante. Sim. É tornar ele vivo. Que o público que esteja do outro lado fala, eu posso ser essa mulher. Eu sou a Lídia. Sou essa. Você é. Eu não falei, eu tava falando agora, mas eu tava pensando, você é Lídia. Isso. Eu me considero uma Lídia. E eu escutei isso, uma profecia dentro da igreja. Ela chegou pra mim e falou assim, na verdade, você não está fazendo Lídia, você é a Lídia. Eita. Sim. Na hora que eu... Juro, ninguém tinha falado, eu... Chorou na hora. Na hora, assim. Porque é muito forte, né? Sim. E aí é uma escolha. Todas as mulheres podem ser Lídia, né? Sim. Mas elas têm que querer, e elas vão ter que abdicar, elas vão ter que obedecer, né? Vão ter que fazer uma escolha como ela fez. Sim. Mas é uma personagem linda, é um presente. Enorme, enorme. Forte, benção. Eita. Tem uma diferença de um personagem bíblico para um personagem normal? Olha, na minha opinião, sim. Porque o personagem bíblico, ele vai trazer essa mensagem, como eu tô falando pra vocês, uma mensagem muito profunda e ele tem o poder de transformar almas. Sim. Na minha opinião. Agora um personagem, posso dizer um personagem mundano? Vamos falar assim, né? Sim. Às vezes não tem nem camadas. Ou às vezes ele vai transmitir algo que seja completamente equivocado. Por isso, hoje em dia, aonde eu estou, eu não tenho mais interesse em fazer produtos ou coisas que não condiz com a minha filosofia e que não está com a retidão da palavra. Eita. Eu não tenho mais esse interesse. Claro que a gente vive num país onde é capitalista e tudo, e também a gente tem contas para pagar, boletos e tudo mais. Sim. Mas se eu tiver a escolha, e é o que eu mais peço hoje a Deus, é isso. Não desvie o meu caminho. Me enche de produtos e de palavras e de projetos que fale sobre você. E eu vejo que ele está fazendo isso diariamente. Eita. Sabe? Ele está me tirando tudo que não é dele. Aleluia.
tirando mesmo, assim, sabe? E me colocando, ao mesmo tempo que ele tira, ele me enche do outro lado. Ele me enche. Então, assim, e eu me sinto... É onde está o meu propósito. Eu me sinto... Nossa, não tem palavras para descrever, sabe? O sentimento que eu tenho, a gratidão que eu tenho. E cada vez me sentindo mais forte, mais regada, mais forjada. Para realmente seguir nesse caminho, assim. É uma escolha, não é fácil. Porque, às vezes, todo mundo sabe. O mundo te oferece muita coisa. Sim. E eu vivo, né? Ainda mais o mundo artístico. Ele te oferece muito. E você falar não para coisas tentadoras, vamos dizer assim, né? Porque o inimigo tá aí. Sim. Então ele vai te oferecer coisas que vão parecer maravilhosas por fora. Mas na hora que você encarar ali dentro, ou você olhar na profundidade o que aquilo vai transmitir, e aquilo às vezes não transmite nada, ou transmite algo totalmente equivocado, ou coisas que eu já fiz e que hoje eu posso dizer que eu acho que eu não faria mais. Posso dizer total, assim. Então, é uma coisa que eu observo muito, sabe? E peço a ele. Todo o trabalho que chega hoje pra mim, eu coloco na mão, eu faço oração e pergunto, você quer que eu faça isso? Se você não quiser, faça com que dê tudo errado. Eita, Me dê um sinal. Porque eu não quero ir contra o que você, sabe, realmente está planejando pra minha vida. Assim, me deixa seguir a sua caminhada. Então, estou aqui, orei para esse podcast. Na hora que vocês me convidaram, teve a questão da agenda e tudo, porque eu tô gravando a série. Mas eu orei, entendeu? Porque existe muita coisa disfarçada nesse mundo. Sim. Também, né? Você também é um presente de Deus pra gente. De verdade, de verdade. No dia que aconteceu, a gente tava numa situação, e aí quando o pastor veio falar comigo, né? Olha, vida, quem tá seguindo? Ai, que benção. Quando a gente foi olhar, falei, tá vendo? Mesmo em dias de problema, de luta, de tristeza, o Senhor, Ele te presenteia. Eu falei, isso é um presente. Tá vendo? Porque só o céu pode fazer isso. E isso é muito louco que você tá falando, né? Porque às vezes, igual você falou, foi um dia difícil e você foi um presente pra gente. Às vezes a gente é um presente pra vida do outro. Deus faz isso, Ele move dessa forma. Sim. E a gente nem sabe que a gente é um presente pro outro. Aí, tá vendo? Exatamente. Tá vendo? Unir o propósito. Exatamente. Que eu tô aqui, é uma honra pra mim estar falando sobre o meu trabalho, principalmente sobre o propósito dele na minha vida, porque eu sei que ele me deu o dom da palavra pra isso, pra falar sobre a palavra dele, só que da minha forma. Sim. Do meu jeitinho, com a minha arte, com as coisas que eu estou aprendendo, com as novidades que vão vir muitas, que eu sei que ele tá me forjando, coisas que eu nem sabia fazer, ele tá me ensinando a fazer. E que nem sei se eu sou... Eu acho que eu não sou capaz, mas ele fala, vai. Então, e aí eu tô dando voz a isso. Às vezes com medo, às vezes com receio, mas vai com medo mesmo. E vai falando e ele vai aprovando. É verdade. Só abre a boca que ele enche. É isso aí. Eita. Não é? Abre a tua boca que eu te encherei, né? Ele não falou isso. Com certeza. Eu gosto muito do Salmo 37, verso 5, que ele diz assim, entrega teu caminho ao Senhor. É lindo. Confia nele, o mais ele fará. É isso. Quando você entrega, ele abre porta onde não tem porta. É isso, com certeza. Eu falo, teve essa semana também, eu até escrevi sobre isso também, falando, uma porta fechada aqui, mas o céu aberto, a porta é aberta. Completamente. Então a porta vai se abrir. Se o céu está aberto, a porta da terra vai abrir. Eu creio, já até recebi aqui, Jesus. Deus, ele tá tão presente nesse lugar, né, que... Você tem um sonho a ser realizado? Eu vivo o meu sonho. Eita, que legal, que lindo, né? Só que o meu sonho, hoje eu posso dizer que ele foi transformado. Ou ele foi guiado. Porque hoje o meu sonho se tornou o sonho de Deus. Eu tive a honra dele me dar dons. Que hoje, um dia foi somente o meu sonho, eu não entendia muito bem. E hoje ele falou, vou utilizar disso para fazer a minha obra. E eu obedeci. Estou obedecendo. Quero continuar uma vida inteira obedecendo. Só que tem coisa nova vindo aí, né? O pai tá falando aqui, o pai. Ai, que assim seja. Você crê que você vai fazer um filme cristão? Creio. Então pode anotar na tua agenda, depois você me manda mensagem. Tá bom? Creio, vou te falar. Você Creio, vai eu tenho fazer certeza. um filme cristão. Que assim O pai seja, falou. recebo. Os Estados Unidos é muito forte nessa área, né? Sim. De filmes gospels. Ó, Deus tocando. Mas você vai fazer um filme.
Que assim seja. Recebo. Quero cada vez mais fazer mais obras dele, falar mais sobre ele, que ele me mostre mais caminhos e que eu alcance mais almas, muitas almas. Que é só isso. Não é mais a minha vida. Viver o propósito dele, né? É isso. É a única coisa que faz sentido. É a única. Assim. Eita. E é uma transformação muito grande. Para quem conheceu a Priscila lá de Minas Gerais e viu toda a minha trajetória para hoje, eu acho que as pessoas vão ter que me reconhecer, recomeçar. Isso aí. De verdade. Entende? Porque já existia uma pureza. Minas Gerais, né? Aquele Sim. interior, minha família é muito estruturada, tem um coração muito bom. Então, isso que eu falo, ele me cercou, ele me deu uma cama muito quentinha, e tenho até hoje. Amém. Mas houve um salto, sabe? Um salto muito grande. Que é tipo isso. Você vai fazer minha obra, então preciso te forjar. Eita. Lindo. E ele forja a gente no fogo, né? Forja. E dói às vezes, né? Você fala, meu Deus Meu do céu. E tem que ter coragem também. Tem que ter coragem pra estar aqui falando tudo isso. Sim. Ainda mais eu, uma artista. Sim. Verdade. Entende? Eu sou muito julgada. E eu sei que eu sou, e muita gente julga. Só que não fala. Só que por trás julga. E eu sei. E eu não tô nem aí. Sinceramente. Eu tô aí porque Deus tá achando. Isso aí. Eu não escuto. Eu juro por Deus. Não escuto mesmo. Pessoas podem falar o que quiser. Eu tô seguindo o que ele tá falando. Isso aí. Amém. Não vou... É muito pequeno, sabe? Não me interessa mais. Eu nunca tive apego a nada muito do mundo, sabe? Assim. Isso acho que é uma qualidade que ele me colocou desde pequena. Assim. Eu sempre tive, igual eu falei, uma questão, uma ligação na questão espiritual muito forte, porque eu tinha essa consciência. Deus já colocou isso desde pequena no meu coração, sabe? Então, eu nunca fui ligada muito às coisas pequenas, sabe? Às coisas do mundo. Sempre muito, assim, muito livre nesse sentido. E hoje eu entendo o porquê. E quem sabe onde quer chegar, sabe o que tem que fazer, É né? isso. Quando você sabe o propósito, você sabe o que tem que ser feito. É isso. A gente não desvia, né? Não. Nada vai... não tem interesse, essa é a verdade. E acho que com a maturidade, fica mais claro e mais fácil de você falar, não quero. Desculpa, mas eu não quero, não tem interesse. Né? Independente da opinião dos outros, você vai É continuar isso. na direção. Igual Josué, né? Eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso. E eu falo muito isso. E eu tenho muita honra de falar que lá na minha casa é assim hoje, sabe? Um dia não foi, mas hoje é. Graças você e sua a casa Deus. serve ao Senhor. Graças a Deus. E assim a gente quer continuar. Então, Pri, eu tava, né, acompanhando seus stories esses dias e vindo também pra cá, a gente viu a sua Bíblia. Ah, sim. Você sempre teve esse hábito de ler a Bíblia? Olha, eu tenho uma história que é muito interessante. Porque o meu pai é um estudioso da Bíblia. Então, ele, durante um tempo, ele começou a ler muito. Então, o que ele fazia? A gente encontrava lá em Minas Gerais, por 5, 8 anos, sempre a minha infância toda. O meu pai gostava muito de fazer um churrasquinho, final de semana. Então, ele fazia o churrasquinho dele. E qual era o papo? Ele contava histórias da Bíblia. Olha, eu e meu irmão, sentadinho, pequenininho, e ele contava. Só que pra mim, tipo, contava a história de Noé, pra mim era como se fosse aqueles personagens. Sim, sim. Então eu ficava, história de Noé, história de não sei o quê. Só que eu falava, e eu sempre muito curiosa, desde pequena. Um dia eu falei, eu vou pegar essa tal dessa Bíblia pra ver o que que era. Só que, gente, eu tinha 8 anos de idade, não sabia nem ler direito, assim, nem lembro. E eu peguei a Bíblia, uma Bíblia católica, eu lembro que tô com um zíperzinho que a minha avó me deu. Peguei a Bíblia, minha avó também é uma pessoa de muita fé. E comecei a... Gente, eu não entendi nada. Lógico, uma criança, como que você vai entender aquilo? E aí eu desanimei. Eu lembro direitinho que eu peguei e fechei e ainda falei pro meu pai. Falei, eu não entendi nada. E eu fiquei um pouco decepcionada, eu lembro. Mas não tinha capacidade, assim. Só se realmente Deus, o Espírito Santo descesse ali e me desse essa capacidade. E aí, realmente, depois, com os produtos bíblicos, porque eu sou muito estudiosa, assim, muito dedicada em tudo que eu faço, desde lá dos 10 mandamentos, eu comecei a ter esse contato com a Bíblia. Então, cada personagem que foi passando e eu fui estudando, e aí Deus foi me enchendo, e aí aquilo... Hoje eu leio a Bíblia como se fosse um livro de beabá. Aquilo ali entra de uma forma e eu vou... Juro, assim, tem uma clareza. Não tem explicação, gente. É o Espírito Santo. Porque no começo é difícil, às vezes você vai pegar e eu até falo... Mas pede orientação. Meu pai me ensinou isso. Ele falou, quando você for ler, desde pequeno, olha pra você ver. Por isso que eu falo, quando você é guiado por pessoas também, né? Sim.
orientados de forma certa. Ele falou, por mais que você não entenda, pede pro Espírito Santo te dar entendimento, te dar sabedoria. Ele sempre falou isso pra mim. 2 coisas que ele me ensinou, ele falou, pede sabedoria. Pede sabedoria. E ele falava assim pra mim, toda vez que você tiver em dificuldade, você fala, força de Cristo tem poder. Eu lembro até hoje, desde pequenininha. Então, qualquer coisa que acontecia, eu falava, força de Cristo tem poder, força de Cristo tem poder. Sabe? Não, sangue de Cristo tem poder. Olha isso, sangue de Cristo tem poder. Então, são coisas que às vezes fala, como é importante a criação, né? Sim. Olha. O ensinamento, né? E aí, isso se tornou uma coisa que começou a fazer parte do meu dia. A primeira coisa que eu acordo é a palavra. Amém. Primeira coisa, eu acordo, faço a minha oração e vou pra palavra. Se eu não começo ali, parece que o meu dia tá esquisito. Sabe aquela coisa? Porque eu já sinto, e é impressionante. Como eu tenho uma conexão muito alinhada, cada vez está mais ainda, quando eu também peço, tenho alguma dúvida, ele me entrega na palavra. Eita. Mas é pontual, gente. É tão pontual que chega a doer, às vezes. Porque, igual isso, estou uma dúvida de alguma coisa. Ele vai lá e fala, assim. Eu falo, meu Com toda Deus clareza. do céu. Com clareza. Não, e a palavra fala. não vá. Gente, é o livro mais lido do mundo, Sim, né? É o livro mais importante. E eu considero que é um guia da nossa vida. é verdade. Se você não lê a Bíblia, você não sabe qual é o guia. Como que você anda sem saber qual é o guia que você tem que É seguir? uma bússola pra nós. Né? E uma história também muito interessante que a gente vivenciou e ficou sabendo ali na Record, que um historiador falou pra gente que tem um lugar, eu não vou saber falar o lugar, que eu não me lembro, que eles não podem ter acesso à Bíblia. E a série chegou, as séries e as novelas estão chegando nesse lugar e eles estão tendo contato com a história a partir das novelas. Ai, que mistério. Olha o poder, Missão, né? olha o poder e a responsabilidade disso. Sim. É enorme. Não tem como ser Não tem tô como criando uma historinha, tô fazendo mais um personagem. Não é isso. É muito além disso, né? É, além de muitas almas, né? Muitas vidas É. precisam ser alcançadas. Quer dizer, o livro em si não pode entrar, mas as novelas Olha aí. não podem Olha impedir. isso. É. Olha, Deus é estrategista. viu? Não é, é totalmente. Como é que vai chegar a minha palavra sim? É. Vão levar. Você tá inserida em questão já há 10 anos na Record, fazendo novelas, Sim. que marcou já uma geração como 10 Mandamentos. É. Terra Prometida, né? Sim. Marcou. O que você pode falar para esse público que está aí nos ouvindo em questão dos bastidores? Como Sim. que eu falo em questão dos bastidores? Em questão da responsabilidade de fazer uma cena pautada na palavra. Como que funciona isso ali dentro dos bastidores? Sim. Olha, eu falo que eu tiro o chapéu ali pra emissora. De verdade mesmo. Não é porque eu tô há 10 anos fazendo Sim. as obras bíblicas, não. Porque a gente sabe o tanto que a Bíblia ela é complexa. Sim. É difícil de ser compreendida, de ser lida. E você transformar isso em uma ficção, somente Deus e o Espírito Santo Sim, guiando. verdade. Não tem outra explicação. E eles são muito criteriosos. Muito, muito, muito mesmo. Eles tentam seguir o máximo que pode ali a palavra. E tudo sendo muito orientado. As autoras hoje em dia, né, que escrevem ali, que eu sou fã número 1, não tem nem como falar assim, porque elas todas são cristãs, todas estão ali orientadas, sabe, pela palavra, seguem à risca. E a gente tem pessoas também que são da igreja, que acompanham a gente nas gravações, para que fique realmente uma coisa muito fiel. Igual agora teve, né, o batismo, que eu cheguei a comentar com vocês. Um dos pastores até entrou lá no mar para explicar direitinho como que deveria ser feito, sabe? Aonde colocar a mão, como que teria que batizar, para ser o mais fiel possível, assim. Eita. Porque eles sabem o propósito que eles... Ali é muito claro. Se você for na emissora, você vai entender. O propósito deles é alcançar almas. É passar a palavra. É isso. Um dia eu escutei a Cristiane falando sobre essa plataforma do Univervídeo. Ela falou, não quero me transformar no Netflix. Não tem esse objetivo. Sim. O objetivo é passar a palavra. Se isso acontecer, é um reflexo. Entende? É diferente de você ter Sim. um Netflix. Sim. O lugar é outro. Verdade. Né? O alcance é outro. Então, isso é... E aí a gente tenta seguir o texto mesmo, como eu comentei com vocês, a gente não pode mudar um O. Até porque, ainda mais quando você fala coisa bíblica, igual agora, né? Sim. Eu vou falar sobre Tito, vou falar sobre várias
Paulo, citar, até mesmo em Provérbios, até Neb 7 falou Provérbios, gente. Aquela quando apareceu eu falando coisa bíblica, eu falei, gente, mas Neb 7? Então, aí a gente vai aprendendo também muito sobre isso, né? Porque você tem que ir pra palavra. E quando você coloca isso, você dá voz e coloca isso na sua boca, você vai ter que estudar aquilo. Sim. Por mais que você não queira, eu acho que é uma forma, às vezes, até de Deus pegar esses atores, todos perdidos aí, e falar, vai aqui, agora eu vou te dar isso aqui pra você fazer, e aí vai abrindo portas. Essa semana passada, eu tava conversando com meu marido e um assistente de direção, que era de uma outra emissora, que não tem nada a ver, ele não é cristão, ele foi pra Record, ele tá tendo contato com uma das obras de lá, e ele mandou um áudio pro meu marido, foi muito engraçado. Ele falou assim, que coisa estranha que tá acontecendo, Candé? Porque eu tô começando a ler aqueles negócios e eu tô me emocionando e eu começo a chorar e não sei que negócio esquisito. Aí a gente sabe quem é. E a gente começou a rir, literalmente, o Candé. Olha o que tá acontecendo. Porque, gente, não tem como. É obra do Espírito Santo. Se você abrir um pouquinho a porta, ele vai fazer assim, sabe? Tipo, entrar pra valer mesmo. João 8, né? Ele fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso. E a palavra, ela é penetrante. Ela tem esse poder de entrar ali, ó, na divisão da alma, do espírito, da medula. Gente, não tem outra arma mais poderosa. Né? De verdade. É o antes e depois, literalmente, Lindo, assim. lindo, literalmente. É muito bonito. Se o ser humano entendesse como que ele precisa e depende de Deus. Seria uma humanidade bem... Tem como bem viver. melhor. É isso, não tem como viver sem ele, né? Não tem como. Não tem. Tá morto, vivo. Sim. Por isso que eu acho que arde essa paixão pela palavra dentro de você, por isso, porque nós temos que pregar para essa geração, para esses novos novos adultos que virão, para profetizar mesmo, ó, o reino do Senhor Com certeza. é bem-vindo. Então, eu estava vendo uma reportagem agora de manhã de uma pastora que é amiga da gente, e ela estava exatamente falando isso. A gente precisa declarar que não é uma geração de TikTok, não será uma geração de dancinha, de coisas fúteis, mas sim profetizar que o Espírito Santo pode entrar dentro delas com 5 anos, com 6 anos, 8 anos, elas saírem cheias do Espírito Santo. Aleluia. E isso é tremendo. E parte de nós, né? Adultos ali ensinar essa geração. Seja através da arte, seja através da palavra, do ensinamento do pastor, né? Dentro da sua casa, ali na comunhão da mesa. Com certeza. Dos pais. Eu fui a prova viva disso, né? De uma cidade de 2 mil habitantes, entendeu? Mas o Espírito Santo já falava alguma coisa comigo ali. E ele foi me guiando. Então a gente tem que acreditar. Eu acredito. Eu tenho essa esperança. A gente tem que ter, né? Temos que ter. Se nós cremos, né? E nós vivemos isso, a gente tem que crer pro outro, né? Ter essa generosidade também, olhar com afeto. Isso é lindo, né? Você pode ser considerado um pouquinho de Davi, né? Davi, Deus fala, achei meu servo Davi e com óleo ungido. Onde que Deus foi achar Davi? Lá no pasto. Achei Deus, né? Ele fala isso, E Deus foi te achar onde? Em sul de Minas. Entende? Olhar literalmente... Naquela família, não, é isso que eu tô falando. Não, acho que literalmente ele foi lá no negocinho e falou assim, achei uma aqui, peraí. Deixa eu aqui. É isso aí. Acho que ela tem um coraçãozinho bom aqui. Vamos levando ela, que eu acho que ela vai obedecer, sabe? Deus faz, né? Faz. Porque tem pessoas que estão nos assistindo, de repente tem um sonho, não de ser uma atriz, mas outro tipo de sonho. Você é um exemplo que Deus realiza. Glória a Deus. Hoje uma atriz e não foi alguém que chegou por chegar, foi Deus que apresentou, foi Deus que... Achei Priscila. Tirou lá e literalmente. E você hoje entende o seu propósito, né? E isso traz uma outra magnitude completamente diferente. Porque eu poderia continuar seguindo em vários momentos como eu fiz. Sim. E não entendendo, sabe? Ou às vezes até negando. Sim. Porque é o que mais acontece. Às vezes Deus se apresenta, mas a pessoa nega. Sim. Não, agora é o momento. Não, mais tarde, lá pra frente. É que sabe que eu falo até muita coisa? É o que eu faço hoje. Eu tenho um foco, e o foco é no céu. É no eterno. Não é pra cá.
Mas convenhamos, né? Ele te apresentou uma pontinha, né? Então, se ele me apresenta, eu ia fazer a mesma coisa. Não, eu não quero ficar aqui, não. Eu quero ficar literalmente. Ele Ele me apresentou bonito. Mas por isso que eu tô te falando, que eu acho que, olha, eu tenho uma missão grande. Eu penso, quando eu vejo que ele me apresentou, entende? Eu falo, meu Deus, o que vem por aí? Porque, tipo assim, o que já aconteceu e o que vem por aí, sabe? Me forja, por favor. Isso, me prepara. Porque é que eu falo, todo tempo eu me acho muito pequena, sabe? E eu quero que, assim, eu peço pra ele muita humildade também, sabe? Que eu continue sendo aquela Priscilinha lá daquele interior. Acho que isso é o segredo do teu sucesso. Que assim seja. Né? É. Porque é notório, viu, né? Muito. O brilho, a essência, né? É diferente. É diferente. De verdade. Que ele continue. Que é isso, Reflete. sabe? Eu não quero esquecer quem eu sou, sabe? Esquecer a pessoa, porque realmente, pro que a obra que está sendo feita, eu não consigo realizar sozinha. Eu sou muito pequena, eu não tenho essa capacidade, sabe? Só ele. Uau. Bota palmas aí. É Pra forte. toda a honra. Né? Pra glória dele, verdade. Tem alguma mulher da Bíblia que te inspira e você gostaria até mesmo de fazer um personagem? Alguém que você olha assim, essa mulher aqui me inspira. Olha. Não vale Lídia. Lídia já olha pra você ver Não que vale Lídia ela. seria. Lídia já foi. Mas assim, eu tenho uma personagem que eu sempre falei isso, que eu tenho muita vontade de fazer. Principalmente porque eu acho que existe muito... Não seria nem a palavra mistério. Seria Maria Madalena. Eita. Por causa da mudança dela. Uma mulher improvável. Uma mulher que é muito julgada. Sim. Entende? Sim. E larga tudo. E uma mudança de vida depois para seguir Jesus Cristo. A primeira mulher a ver Jesus Cristo ressuscitado. A importância dessa mulher. Sim, isso é muito forte. Então, eu acho que seria uma personagem incrível, entende? Pensando como artista também e pensando na modificação, que seria nessa transformação e o que isso poderia refletir para o público. Sim. Tipo, sou uma pessoa completamente improvável, vivo no mundano, tudo, e o que eu posso me tornar a partir de uma escolha. Eu acho que isso seria incrível. Sim. Vontade de fazer, eu até brinco, o meu marido é diretor, né? E escreve, eu falo pra ele, escreve uma Maria Madalena pra mim. Eu amo ele. Tipo, todo mundo fala, porque eu acho assim, uma personagem muito rica. Sim. Agora tem várias outras referências ali que aí realmente me encantam e são inspiração. Maria, mãe de Jesus. Não tem como não ser, né, gente? Resiliência dessa mulher, a entrega dessa mulher, a confiança. Uma mulher da idade dela. Vi um anjo falar com ela e ela aceitar aquilo virgem. Falei, que mulher é essa? E ela tava pronta. Isso, que mulher eu tô pronta. Entende? Que mulher é não essa? Não quero nem saber quem Ana. Então, assim, tem muitas personagens maravilhosas, né? Ai, gente, a Bíblia é um... Que livro, né? É isso, não é só o nosso guia, mas então, o livro. Marca na agenda aí, Maria e Maria Madalena. Tá vendo? Marca na agenda aí. Por favor, Céu, anota aí. Anota aí. Na verdade, eu também já anotei, assim, bastante. Pior que até veio agora um outro trabalho que eles me chamaram e a personagem chama Madalena. Eu falei, não foi Maria Madalena ainda, mas veio uma Madalena. Mas tem uma Madalena. Tá chegando. Maria Madalena tem umas cenas de ações também, né? Tem, cenas fortes, né? Tem. É uma personagem muito interessante. E eu acho que ainda... Igual você vai dizer muito mais do que eu sobre isso também. Eu acho que foi muito mal interpretada também em diversas obras. Sim. Então eu acho que poderia ter uma obra que seja muito... sabe, pontual e fiel. Sim. Vamos contar a história dessa mulher, de verdade. E é uma das colunas de Jesus, né? Que sustentou o ministério de Jesus. Então... Muita gente não prega sobre isso, né? Então, por isso que eu tô falando. É ainda muito pouco explorada. Sim. E eu sei que eu não vou saber falar com tanta credibilidade e nem tenho estofo para falar sobre isso, mas eu sei que houve muita divergência no caminho por conta da história em si, que afetou essa mulher, a história dessa mulher. Sim. Então, eu acho que seria ainda... Até tem um filme, Maria Madalena, não sei se vocês chegaram a ver esse filme. Não. Não conta, assim, o enredo em si é um filme lindo visualmente, é mais ficção do que tudo, do que a palavra, mas eu acho que, nossa, poderia ter uma obra linda aqui, né? No Brasil. Ou fora também, né, gente? Olha aí. Olha Maria Madalena. Olha o filme aí, Jesus. Eita, gente. Quem sabe, pai? É forte, né? É forte. É lindo.
Ruth também. Ruth é incrível. Marcou, né? Ruth é incrível. Eu falo, são muitas personagens. Sim. Lídia, gente. Eita! Lídia também é forte. Essa série de Paulo vai ter muitas cenas impactantes, né? Sim. O Eutico quando cai da janela, Naufrágio. O terremoto. Também. Essa cena do terremoto já gravamos aí. Terremoto, já gravou terremoto? Já gravamos. Meu Deus do céu. Paulo e Silas na prisão, à meia-noite cantando, daqui a pouco... Essa semana a gente gravou antes do terremoto, né? Que foi ali onde acontece do Paulo tirar o demônio, né? Da adivinhadora. Aí depois eles são ali, leva pra praça, acontece tudo, é preso. E na verdade quem recebe eles após a prisão é a Lídia, né? Na casa. Olha em 2 momentos onde ele é preso, Lídia, ela é muito hospitaleira, ela recebe, generosa, ela recebe esses homens na casa dela. Foi muito forte. Eita. O terremoto também, engolimos bastante pó. Tremeu tudo. Mas a gente tava até lá na cidade cenográfica e eu vi o cenógrafo falando, isso aqui vai cair, isso aqui vai não sei o quê. E a gente fica imaginando tudo aquilo. Mas eu também, a gente faz, mas eu tô louca pra ver também como é que vai ser. Mas quando a gente lê uma cena como essa, ou mesmo Naufrágio, a gente fala, como muito que isso forte. vai ser feito? Porque minha até a pergunta gente seria. também. Igual eu tô te falando, quando eu leio coisas assim, eu falo, meu Deus, como que eu vou fazer isso? A minha mente, eu não tenho maturidade, eu não tenho poder, como que eu vou fazer? Você tem que pedir orientação. Sim. Não tem explicação. Porque alguém já fez isso? Não. Eu já passei por isso? Não. Então, assim, só realmente me forjando para conseguir fazer. Eu creio que essa série de Paulo vai marcar. Ah, vai. Porque Paulo é uma história muito rica. Muito. Então, eu creio que vai vir algo muito forte. Muito. E tem muito para ensinar, né? E é aquela coisa, né? Porque ele não teve um encontro com Jesus Cristo, né? Olha isso, um homem que não teve um encontro real com Jesus Cristo. Não andou. Tanto que ele foi questionado por ser apóstolo. Sim, né? ele ficou 3 anos, né? Na série mostra, né? Fazendo afastado. Os apóstolos não aceitaram ele, né? Assim, de primeira. Ele foi meio que negado até por isso. Mas Deus falou, caminhe sozinho, né? Que eu vou te forjar. Eu sou apóstolo. Porque o próprio Cristo me fez. Isso, e você vê que arrepiou. Matava, né, os cristãos antes disso, a mudança desse homem, né? Assim, a entrega depois que ele tem. Gente, e tudo isso eu vejo muito, assim, quando a gente tá gravando, eu falo, meu Deus, como que esse homem passou por tudo isso? Sem nenhum momento recuar. E ele é considerado o apóstolo do gentil, né? Porque os apóstolos não queriam pregar pro gentil. Sim. E ele foi levantado para pregar. É isso. Até essa semana eu tava vendo essa virada dele ali na série. Muito forte. Tem que ter muita coragem também, né? Mas a bagagem dele é porque, como você acabou de falar, quando você entende a proporção daquilo que Deus vai te entregar. Sim. Porque por mais que ele começou, né, perseguindo, e depois ele conheceu a Cristo. Sim. E ele passou por tudo isso porque ele tinha uma bagagem. E esses dias, acho que o pastor até pregou lá na igreja e deu até esse exemplo. Ele foi aquele que... a passagem que fala que ele sofreria por amor ao evangelho. É isso aí. Então, ele foi escolhido para aquilo. Né? Que a gente não quer ser escolhido para viver as coisas ruins. Sim. Nós só queremos viver a parte boa. A glória, né? A glória. Quem olha assim... Mas para chegar na glória... Então, tipo assim, era necessário que tinha que ser ele mesmo para passar. E sabe o que eu acredito também? Igual isso que a gente estava falando. Para chegar na... Eu acho que Deus até faz, às vezes, a gente sentir algumas dores ou passar por algumas dificuldades para ver que é ele. Sim. Não é a gente. Só é igual ele isso que eu tava mesmo. falando. Não é você. Sou eu. E tem uma coisa, né? Deus não precisaria da gente pra nada. É só ele tocar, ele pode fazer qualquer coisa. Mas ele é generoso, ele fala, vem aqui, meu filho, que eu vou te ajudar. Vem aqui, que eu vou te deixar contribuir com o meu plano. É isso aí. Isso é Né? forte, né? Ele não precisaria da gente. Sim. Mas ele é pai, né? Que pai que não fala, filho, fala, deixa eu ajudar a pintar a parede? Não, filho, melhor não, deixa eu pintar. Então tá, vem cá. Passa a tintinha e depois eu venho, eu passo uma tinta bem bonita. Exatamente. Porque é pai. É verdade. E aí a gente esquece, né, que ele é pai. Tanta gente fala sobre Deus, mas esquece que ele é pai, né? E o que a gente faz com o nosso pai terreno? A gente quer o nosso pai aqui, que é o colinho do pai. E às vezes as pessoas deixam esse pai distante. Sim. E nem lembram que é pai. Eita. Forte.
Ele é pai, viu? Então você que tá aí nos ouvindo e achando que tá esquecida, você tem um pai. E um pai que ele te ama tanto. Olha, deixa um conselho pra vida. Eu acho que o melhor e mais importante conselho que eu posso dar, entregue sua vida a Jesus Cristo. Eita. Porque vai ser um antes e depois. E Ele vai te guiar. Esse é a maior e mais importante decisão que um ser humano pode tomar na vida. Amém. Amém. Meu pai. Forte. É muito forte. Um conselho pra vida, né? Eu acho que Jesus é a base. Tudo ele Tem que ter a base. Se não tiver a base, é igual ele mesmo falou, né? Que ele dá um exemplo de 2 casas que foram edificadas. Uma foi edificada sobre a areia. Sim. E uma sobre a rocha. E veio o vento. E ele não está falando de casa, porque ele está usando uma tipologia. Nós somos a casa. Então, aqui estava construída sobre a areia, em outra sobre a rocha, o mesmo vento bateu nas duas. Sim. E a mesma onda bateu nas duas. Mas que estava sobre a areia, foi o chão. Mas que estava sobre a rocha, que é ele, permaneceu de pé. Sim. Uau. Sim. Eu falo muito sobre isso. É que ele é forte. minha rocha. Eita! E é isso. A gente tem que acreditar. Tem que acreditar e ter obediência, né? A obediência A obediência é uma palavra que, nossa, ela ronda a minha cabeça. E eu acho que quando a gente tem o Espírito Santo, isso ecoa. Porque quando você tá fazendo algo que não é legal, na hora... Ele vem. Ele fala. Ele vem. Ele Cara, fala. e aí não dá. É igual isso. Eu sei que essa caneca não é legal pegar a caneca. Aí eu vou pegar a caneca e ele fala, você vai pegar a caneca? Não é? É na hora. É na hora. Sim. Isso aí. Assim, e isso eu acho que é um termômetro pra ver que você tá no lugar certo. Você tá no coração de Deus ou não. Sim. Se você se eu contar uma mentira aqui e sair dali como se nada tivesse acontecendo, Alguma coisa tá errada. vamos voltar umas páginas aí. Agora, se você sentir aquilo ali, porque nós somos pecadores. Sim, verdade. A gente tá aqui pra evoluir. Sim. E a gente vai errar. Mas a gente tem que também, se errei, olha, eu errei, Sim. né? E também escutar mais essa voz que tá falando dentro da gente. E eu acredito, a minha opinião, de tudo que eu passei, a intuição é Jesus Cristo falando conosco, é o Espírito Santo nos guiando. Pra mim, simplesmente é isso. Sim. Assim, eu vejo claramente, todos os momentos que eu tive uma intuição de alguma coisa, eu tenho certeza que era o Espírito Santo. E quando eu vou contra isso... bater na cara com esse sinal. E aí a gente vai ficando um pouquinho mais madura, Sim. com sabedoria, e você fala, eu não tô querendo sofrer tanto, né? Eu tô querendo as portas mais abertas, uma vida igual eu, bem tranquila, que eu gosto da paz. Tô querendo uma vida tranquila. Exatamente. Ele sempre O nos ensina. não é libertador. Nossa, é muito. Quando você aprende a dar não para as pessoas, É. quando você aprende a ouvir o não de Deus e aceitar, você vive melhor. E às vezes o não de Deus é o melhor. É Sim, o melhor sim. O não de Deus é o melhor sim. Sim. Porque o pai pedindo um pão ao filho, o pai lhe daria uma pedra? Jamais. O filho pedindo um peixe, o pai lhe daria uma serpente? Não. É. Então, tem horas que o não é para te evitar de um dano maior. Porque ele sabe onde Sim. vai chegar aquilo ali. Ou às vezes pra te dar algo maior, né? Às vezes a gente Sim. tá pedindo uma rosa, ele tem um buquê pra dar. Eita. Verdade. E aí ele te dá e você fala, eu quero a rosa. Só que se você esperar um pouquinho, ele vai te dar um buquê inteiro aqui. Só que a gente não tem olhos espirituais. Isso. A gente tem um olho do mundo. Eu sabia que eu peço muito isso pra Deus? Eu falo, Deus, me dê, quanta vez que eu tô orando, me dê olhos e ouvidos espirituais. Peço muito, muito, muito que ele abra isso cada vez mais. Que eu veja além do que é o terreno. Assim, porque aí fica mais claro. Porque às vezes por a gente não ter essa visão espiritual, a gente fica perdido. Falei sobre isso na minha rede social, que gerou um engajamento enorme sobre isso. Que eu falo, e foi uma palavra que ele me entregou quando eu estava indo gravar, essa semana passada. Que às vezes a gente está tão apavorado nesse mundo louco, que é um mundo, né? Tudo tem que fazer, muita coisa, não sei o quê, que a gente dá 10 tiros. Tira pra tudo quanto é lado e faz e quer fazer, nossa, muita coisa, não sei o que lá, não. Só que não pede orientação nenhuma. Só sai fazendo igual uma louca. Aí, às vezes, se você respira, pede uma orientação e ele te orienta, você dá um tiro. Pá! E é assim. Mas um tiro certo, você transforma a sua vida. Isso aí.
Evita gastar 9 munições. Aí ele falou, por que você não ficou quietinha? Respirou e me pediu orientação. Saiu igual uma louca. Entende? E é o que a gente mais... Você nos constrange. É isso. E a gente faz muito isso. Então, às vezes, quando você... Um conselho, né? Quando você estiver muito desnorteado, respira e pede orientação. Se ele não responde, espera. Eita. Isso aí é um segredo, hein? Eu falo que Deus está no silêncio. Na minha opinião. Sim. É a gente que não enxerga. Sim. Esse é o porque primeiro a gente faz e depois a gente pede. Aí nunca vai dar certo. Depois ainda bota a culpa nele. Deu errado. Mas você não pediu. É isso. Mas quando você pede uma direção, você espera o tempo certo. Nunca vai dar errado. E ele vai também nos... Não é a palavra... Não quero falar essa palavra, porque essa palavra é ruim. Eu ia falar punir, porque eu não gosto, eu acho muito pesado. Sim. Mas ele vai nos corrigir. Essa é a palavra. O pai corrige. É isso, o nosso pai terreno não corrige, gente. Sim. Quando você tá uma criancinha lá, minha filha, não pode enfiar o dedo na tomada. É isso. Então ele também, por amor, né? Sim. Então você acha que o pai de cima também não vai? Vai! Né? E a gente também tem que ser maduro o suficiente para falar, não tô muito certinho aqui. Reconhecer é fundamental. Rapaz, tem mais alguma pergunta? Não tenho, não. Acabou? Acabei. Chegamos ao final, então. Que isso? Rapaz, passou muito rápido. Que isso? Né? Papai tá presente, Verdade. a gente conversando, a hora voa. Recomeçar o Fernando. Recomeçar. É verdade. Falar sobre o reino, né? Vai assim. Foi muito rápido. Passou maravilhoso. Muito rápido. Foi maravilhoso. É. Só gratidão, Pri. Também o mesmo. Muita gratidão. Por te conhecer, por receber você no nosso podcast. Oh. E eu tenho certeza que muitas vidas serão edificadas pela palavra, que pelo assim seu testemunho, pela sua vida. Que assim Né? seja. Que Deus continue te usando dentro da sua profissão. Muito obrigada. Através assim dos personagens bíblicos que o Senhor te entregar, que vão ser muitos ainda. Amém. E Ele vai te usar como instrumento dele para almas serem alcançadas. Que assim Que Deus seja. venha a cada dia te abençoar mais e mais. Obrigada, obrigada. Não tem palavras para agradecer. Agradecer estar aqui hoje com vocês. Vocês também me dando a oportunidade de estar falando mais sobre ele. Sim. De estar apresentando a minha trajetória para que isso seja realmente inspiração para outras pessoas, para as pessoas que estão lá do outro lado, que também podem se tornar, porque todos nós somos instrumentos de Cristo. E eu creio nisso. Creio mesmo, porque isso é uma realidade da minha vida hoje. E quero dar os parabéns para vocês pelo podcast. Que seja também mais uma linda caminhada, que vocês possam receber pessoas grandiosas, que possam sentar aqui nessa cadeira e sinta a presença de Deus, como eu estou sentindo aqui hoje. Amém. Gratidão. Só isso. Só gratidão. Obrigada. Também. Estamos aqui no estúdio 905, aqui em Queimados. Eita. Estúdio top, Pri, não é? Lindo, lindo. Lindo Na hora que eu entrei, acabei de falar. Muito, muito bonito, iluminação, tudo. Já tem uma energia, uma força muito grande. É igual isso. A gente pode ser forte com Deus. Que às vezes, né? Às vezes coloca essa presença do divino. Ele também é sutil. Mas ele tem uma força de execução muito grande. Sim. E às vezes as pessoas acham que, nossa, ser crente ou estar na palavra, eu sou frágil, eu sou... Não. Você pode ter tudo isso. Sim. Crê. Crê e realize. Recomece. Uau. Recomeçar é voltar no lugar que deu errado. É isso. Outra vez. Chegamos ao final de mais um podcast. Recomeçar, porque sempre existe um recomeço. Está terminado em nome de Jesus. Amém. Amém. Aê.